Fala, galerinha do sexto ano, tudo bom? Como é que vocês estão? Tem feito muita coisa legal? Como é que foi o feriado prolongado de vocês? Segunda-feira não teve aula, né? Ficou todo mundo de boas, todo mundo relaxando, descansando. Então, vamos estudar, né? Mais um motivo para a gente estudar hoje, se dedicar um pouco mais, né? Língua portuguesa. Vamos lá? Vamos começar? Bom, na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a pontuação ainda, assim como nós falamos na semana passada. Nós vamos dar continuidade a esse assunto, tá? Nós vamos para o módulo 18, que está na página 44, começa na 44, né? E eu vou começar a fazer a leitura com vocês na página 45. Então, peguem o seu material, tá bom? Caderno, lápis, borracha para anotar, já pega o livro de vocês, que com certeza vocês já foram buscá-lo na escola, né? Tá tranquilo aí com vocês. Se não tiver, vai buscar. Porque as atividades que vocês estão enviando para mim são atividades pontuadas. E você que não está mandando atividade ou finge que está mandando, eu queria te dizer que não vai rolar, tá? Tem que mandar a atividade toda para mim, tem que fazer porque eu abro tudo. Eu confiro as respostas, tá bom? Faço comentários nas questões de vocês. Então não adianta tentar enrolar a professora, tá bom? Vocês estão se enrolando, só isso. Manda para mim as atividades, ok? Elas estão valendo pontos. Então mandem tudo direitinho. Além de fixar o conteúdo, né, gente? Vamos combinar. Como é que você vai estudar aí alguma coisa sem fazer nada? Né? Nenhum exercício sobre isso. Quem não pratica, não aprende. Quem não pratica, não anda de bicicleta. Quem não pratica, não nada bem. Então, a gente precisa praticar para ser bom naquilo que a gente está aprendendo, né? Naquilo que nós estamos estudando. Ok? Então, vamos lá. Vamos lá para a página 44. A gente tem essa moça aí, na abertura da unidade, com essa expressão. Que sinal de pontuação você acha que nós colocaríamos numa frase falando sobre a reação dela aí? Provavelmente é uma mensagem do crush, né? Eu acho que a mensagem que tá indo aí é o do crush. O que vocês acham? Ah, gente, que essa cara aí que ela tá, tem que ser do crush, que não é possível. Então ela arrumou um emprego novo. Das duas, uma. Ou é do crush, ou é uma notícia que ela arrumou um emprego novo. É só isso que me faz entender que ela tá com essa expressão aí, tá bom? Qual é o sinal de pontuação que nós poderíamos usar? Pensou? Interrogação não, gente. Falou interrogação, tá errado. Exclamação, muito bem. Isso aí, galera. Exclamação, é o ponto de exclamação, tá bom? Além da gente falar dos sinais de pontuação, nós também vamos falar sobre poesia, né? Poesia. Ah, coisa linda. Poesia é o texto? Não, poesia é a essência do material, tá? O nosso texto, gênero textual, é o poema visual, tá bom? E no poema visual tem poesia, óbvio que tem, tá? Mas nós vamos falar sobre o poema visual no sentido de gênero textual, beleza? Então vamos começar a trabalhar. Você já ouviu falar em poesia concreta? Ó, a poesia aí que eu falei? Esse tipo de poesia está associado a um movimento artístico denominado concretismo, que no Brasil surgiu oficialmente em 1956 com a Exposição Nacional de Arte Concreta, realizada no Museu de Arte Moderna de São Paulo. Os poetas concretistas valorizavam a concisão dos verbos, dos versos, e a professora está dormindo, que eram organizados fora dos padrões tradicionais, explorando, por exemplo, a disposição não linear das palavras e o espaço vazio como efeito de sentido. Por meio desses procedimentos, os artistas tornavam o espaço gráfico elemento essencial em suas criações. Os poemas visuais também trabalham a maneira como o texto é disposto no espaço. Seus criadores buscam uma semelhança entre a forma e o conteúdo. Neste módulo, estudaremos os sinais de pontuação, suas funções e como eles podem ser usados em textos escritos como um poema visual. Respirou? Então vamos lá. A língua escrita não dispõe dos mesmos recursos melódicos e rítmicos da oralidade, mas de jeito nenhum, né? Por isso, para dar uma ideia dinâmica da fala, é possível usar a pontuação. Nós falamos sobre isso na semana passada, né? Que para jogar emoção, né? Para jogar sentimento no texto,
né, as pausas necessárias, as entonações necessárias na leitura de um texto. Para isso, a gente usa os sinais de pontuação. Hoje a gente vai falar aí sobre mais alguns, além daqueles que nós falamos já na semana passada. Prontos? Então vamos lá. A melodia, ponto de interrogação, exclamação, reticências, dois pontos, aspas, parênteses, colchetes e travessão. E as pausas necessárias para que essa entonação aconteça estão com o ponto final, a vírgula e o ponto e vírgula, tá? Além disso, os sinais de pontuação eles são essenciais para a clareza do texto, para a clareza da intenção comunicativa do autor, tá? Então não adianta fazer um texto sem pontuação, que ele vai ficar solto, o leitor vai ficar perdido e o texto não vai ficar um texto bom de ler, tá? Não vai ficar um texto agradável. Vamos continuar. Para aprender. Leia o poema visual a seguir de Giancarlo Barusso. Giancarlo Barusso é esse rapaz que está aí na foto, que nasceu em 1993 em Arapongas, no Paraná. Além de publicitário, ele é poeta e autor do livro A Poesia. Bom, pessoal, olha aí. Já pensou em ver as coisas de um jeito diferente? Olha como ele dispôs as palavras deste poema. Não é um poema convencional, escrito em versos convencionais. Ele é disposto, ele é apresentado de uma maneira completamente diferente daquela que nós conhecemos. Então, vamos lá? Vamos dar uma lida aí. Vamos continuar lendo. Na página 46, o que você percebe a respeito de como as palavras estão dispostas? E aí, galera? O que você percebe a respeito de como essas palavras estão dispostas? Tá no padrão? Tá do jeito que você sempre leu os poemas? Eu também acho que não. Então, eles estão organizados de modo não convencional, tá? Fazendo com que o leitor fuja do sentido tradicional de leitura. Ele apresenta para o leitor uma nova perspectiva de leitura, tá? Que relação é possível estabelecer entre a disposição das palavras e o conteúdo do texto? Como o texto explorado é a mudança de perspectiva, né? O tema que é apresentado aí é mudança de perspectiva em relação a como você vê as coisas. As palavras dispostas de forma não convencional levam o leitor a ver as coisas de outro jeito. Então, abre uma perspectiva aí para a pessoa analisar as coisas de uma forma diferente, ok? Como é possível identificar que se trata de um questionamento? Se dá pela finalização do verso, pelo ponto de interrogação, sinal gráfico que sinaliza as perguntas ou questões. Se no final de uma frase interrogativa você não é apresentado para você um ponto de interrogação, como é que a frase vai ser interrogativa se não tem aquela marca de interrogação lá no final, tá? Difícil. Para você, o que significa a expressão ver as coisas de um jeito diferente? Já viveu essa experiência? Bom, essa resposta aí, cada um vai tirar do seu coraçãozinho, da sua cabecinha, tá? E reviver as suas próprias experiências para poder responder, tá? Vamos lá falar dos pontos de interrogação e dos outros pontos que são de exclamação no nosso texto, tá? Além do ponto final, das aspas, colchetes e etc. Ponto de interrogação. O ponto de interrogação é o sinal de pontuação empregado na escrita das interrogativas diretas, em geral, incluindo aquelas de que não se espera uma resposta. Por exemplo, onde você guardou meu casaco? Onde, gente? Você guardou meu casaco? Ninguém respondeu. Pensa que eu gosto de ficar esperando pessoas atrasadas? Essa não é uma resposta esperada, né? A pessoa só quis enfatizar que ela está esperando lá um tempão alguém que está muito atrasado. Na reprodução escrita das falas interrogativas em textos narrativos, o ponto de interrogação encerra a fala do personagem e o ponto final encerra a voz do narrador. Por exemplo, você conhece bem todos os amigos que tem? Perguntou a mãe da menina. Diferença entre interrogativa direta e interrogativa indireta.
Na fala, a diferença fundamental entre interrogativa direta e indireta é a entonação final. Na direta, a entonação da frase termina de modo ascendente, ou seja, o tom da voz sobe. Já na indireta, isso não acontece. Na escrita, essa diferença também precisa ser indicada. A indicação é feita com o ponto de interrogação na interrogativa direta e com o ponto final na interrogativa indireta. Por exemplo, quem vai ao passeio no Museu Histórico Nacional? Interrogativa direta. Preciso saber quem vai ao passeio no Museu Histórico Nacional. Interrogativa indireta. Ponto de exclamação. Essa questão da interrogativa direta e indireta é só porque em uma você usa, né, o ponto de interrogação e na outra não. E olha como é que elas são estruturadas de maneira diferente. Tá? Completamente diferente. O ponto de exclamação trata-se do sinal de pontuação empregado na escrita para terminar qualquer frase exclamativa. A melodia das exclamações é bastante variada, portanto, cabe ao leitor perceber pelo contexto qual é o valor dessa exclamação no texto, isto é, como se pretende que o leitor perceba a informação transmitida, como surpresa, alegria, raiva, súplica, etc. Temos alguns exemplos aí. Que trabalho maravilhoso! Declarou surpreso o professor ao analisar a produção do aluno. Estou muito triste, não suporto mais sua ausência. Oh, meu Deus, que triste, tá com saudade. Normal, né? A gente sente saudade. E o ponto de exclamação, galerinha, é muito usado para finalizar a escrita de interjeições e onomatopeias. Onomatopeia é aquele elemento que representa o som nos textos. Nós vimos isso em histórias em quadrinhos. Observe que na tirinha da Mafalda, ela toca o seu instrumento e o som que ele emite na escrita é reproduzido pela onomatopeia tu-tu-tu-tu-tu, tut-tut-tut-tut. Funkeira ela, né? Onomatopeia é o termo usado para imitar um som ou um ruído. Por exemplo, tic-tac, tic-tac, zoom. Interjeição é a expressão que exprime uma emoção. Por exemplo, misericórdia, ai, oi. Exclamações também podem ser usadas em frases com verbos no modo imperativo. Por exemplo, ei, volte. O ponto de interrogação e de exclamação são muito utilizados nos diálogos, ou seja, na reprodução direta das falas. Por isso, contos, romances, histórias em quadrinhos e tirinhas apresentam vários exemplos de uso desses sinais de pontuação. Atenção! Quando fazemos uma pergunta que expressa também surpresa ou admiração, podemos combinar em sua finalização o ponto de interrogação e o ponto de exclamação. Por exemplo, a polícia acabou de chegar aqui. A polícia? Bom, gente, para concluir, olha só que módulo curtinho. Só o uso da vírgula e do ponto de interrogação, muito rápido. Neste módulo, demos continuidade aos estudos dos sinais de pontuação, explorando os pontos de interrogação e exclamação, que possibilitam na escrita a indicação de entonação pretendida pelo enunciador. E aqui, galera, nas páginas 48, 49 e 50, vocês têm algumas questões para trabalhar esse conteúdo que nós vimos agora, tá? Nós vimos aí alguns poemas visuais. Nós vimos lá, né, no início da unidade, e agora a gente tem um aqui na página 49. Criar um poema visual é algo que exige muita criatividade. É algo que exige criatividade e vontade de fazer. E aí? Será que a gente pode criar um poema visual? O que vocês acham? Eu acho que é uma ideia excelente, mas a gente vai fazer isso na aula ao vivo. Nós vamos fazer juntos na nossa aula ao vivo no último tempo, ou seja, às 16 horas e 40 minutos. Tá bom? Vou ficar aguardando vocês. Um beijo grande. Façam essas atividades propostas que durante a aula ao vivo a gente vai fazer a correção. Tá bom? Um beijo grande. Fiquem com Deus. E até daqui a pouquinho na nossa aula ao vivo, tá? Ó. Até lá!